Sejam bem-vindos a este espaço de debate sobre o setor do calçado e marroquinaria. Calçar Inovação, o podcast do Centro Tecnológico do Calçado de Portugal. Nesta edição vamos falar sobre ecodesign e como podem as empresas e as marcas aplicar este conceito nos seus produtos e na sua gestão diária. Para abordar este tema connosco, convidamos Marita Setas Ferro. Marita Setas Ferro é mestra em escultura pela Faculdade de Belas Artes do Porto e pós-graduada em Design e Marketing de Vestuário pela Universidade do Minho. Marita é fundadora e diretora criativa da marca Marita Moreno, que desde 2015 desenvolveu acessórios como calçado e bolsas para a sua marca. Em 2017, a marca torna-se mais sustentável em termos de responsabilidade social, materiais utilizados, formas de produção e transparência da empresa. Em setembro de 2019, Marita Moreno recebeu o Prémio Internacional MOMAD de Moda, Sustentabilidade e Negócio. E nesse mesmo ano foi considerada uma das top 100 mulheres em tecnologia da moda pela Woman of Wearables. Desenvolve atualmente atividade como formadora em várias instituições na área do design, moda sustentável, artesanato e artes, e é frequentemente convidada para palestrante em eventos relacionados com a moda sustentável. Antes de mais, Marita, gostaria de agradecer a sua disponibilidade para estar aqui a partilhar a sua experiência e o seu conhecimento com quem nos segue. Desde já, muito obrigado. Bom dia a todos e muito obrigado por me terem convidado. É sempre bom poder partilhar um bocadinho daquilo que nós vamos defendendo e daquilo que nós gostamos de transmitir. Eu fui professora durante muitos anos, por isso tenho esta mania sempre de que é muito importante transmitirmos tudo aquilo que sabemos. Por isso é muito bom. Muito obrigada. Para começarmos então a nossa conversa e para irmos diretamente ao tema que nos trouxe aqui hoje, eu gostaria de perguntar, Marita, o que é exatamente o ecodesign? Ou seja, como é que podemos definir este conceito? Assim, antes de falarmos do ecodesign, se calhar temos de falar do design em si. E isso é se calhar a parte mais importante, porque a partir daí é que depois tudo o resto se desenvolve. Né? O design é uma coisa que faz parte da nossa existência desde que nós nos consideramos humanos. Porque a partir do momento em que nós desenvolvemos um objeto que passamos a utilizar, ou que temos necessidade de utilizar para a nossa atividade diária, quer seja uma rocha de sílex, quer seja uma cadeira, nós estamos a adequar uma forma e uma função, que são os princípios básicos do design. E por isso, a partir daí, é que nós depois construímos tudo o resto que temos que construir. E esta é que é a gênese. Por isso, quando falamos de ecodesign, estamos a falar do design já um bocadinho mais específico. Porquê? É uma situação que se coloca já aqui no final do século XX e essencialmente no século XXI. Porquê? Porque tem a ver muito com este excesso de produção que nós temos vindo a fazer, principalmente que foi muito notado no século XX. Por isso, se nós temos esta noção de que o design é o resultado físico de uma forma que se adequa a uma função, o que é que nós podemos esperar do ecodesign? Que seja exatamente isso, mas melhor que a anterior e com preocupações. E quais são essas preocupações? São usarmos os níveis mínimos de recursos e que tenhamos um impacto mínimo no meio ambiente e na sociedade, mas sempre pensando que temos que produzir bens e serviços que atendam às necessidades dos consumidores. Este é a noção básica do ecodesign. E é mesmo isto, é pensarmos que temos de ter estas preocupações, é envolver e projetar e desenhar produtos ou serviços. Nós, quando falamos de ecodesign, estamos muito habituados sempre ao produto, ao físico, mas muitas vezes temos que pensar também na parte dos serviços, que são fundamentais, para muitas vezes suportar o desenvolvimento desses produtos, processos ou até sistemas que evitem os danos ao meio ambiente ou que, pelo menos, o firam tanto, ou sejam tão agressores para o meio ambiente, para a sociedade e para a economia. Por isso, o design para a sustentabilidade é, sobretudo, considerar o impacto de um produto ou serviço nas pessoas e no ambiente através da produção, do uso e muito através do desperdício, que é uma das coisas que eu gostaria muito de abordar aqui. Posto isto, então, depois de termos visto o que é o conceito e qual é a definição correta do ecodesign, Marita, eu pergunto, como é que as empresas, principalmente as empresas do setor da moda, podem aplicar este conceito dentro das suas portas? Ou seja, aquelas empresas que se regem pelo processo tradicional, como é que podem agora implementar este conceito? Isto é uma questão de pensamento e sistematização do pensamento. Por isso, nós, quando falamos do design e quando falamos de ecodesign,
Nós estamos a utilizar os mesmos princípios. Quando falamos, a situação do ecodesign é que nós nos focamos mais nesta coisa de não ferirmos o ambiente, de sermos o mais sustentável possível, de que os valores económicos, ambientais e sociais sejam muito considerados na área da produção. E é muito isto que eu acho que é importante as empresas perceberem, porque quando as pessoas dizem esta coisa muito comum de que não há um planeta B, na realidade não há mesmo um planeta B, e quem está muito ligado à produção tem que pensar que somos uma das principais indústrias poluidoras do planeta, não é? A indústria da moda, na qual o calçado se insere, e por isso temos que olhar para todo o processo, para aquilo que nós fazemos, como fazemos, e da maneira como fazemos, o que utilizamos, os produtos, e ter uma visão crítica, um bocadinho externa, a dizer, o que é que eu posso melhorar no meio disto tudo? E é muito isso que as próprias pessoas vão ter que fazer. Isto muitas vezes é difícil, porque estamos muito imbuídos na coisa da indústria, e por isso eu acho que brevemente vai haver aqui desenvolvimentos de empresas que vão prestar consultoria para esta transformação do setor industrial com uma abordagem muito mais de ecodesign, muito mais ecológica, muito mais sustentável, e muito bem, porque nós não temos que saber tudo. Mas, acima de tudo, o que eu acho é que é uma evolução, é uma visão, e é uma visão crítica e de análise. E se nós pensarmos um bocadinho em todos os pontos que somos obrigados a olhar, há uma série deles que em Portugal já são, que nem se comparam com o resto do mundo, todo o aspecto da proteção social do trabalhador, que é bastante avançada relativamente ao resto do mundo e mesmo relativamente em alguns países da Europa, mas depois temos uma série de outras situações que temos que ter muita atenção, que é o tipo de materiais que utilizamos, a forma como produzimos, o que fazemos aos desperdícios, como é que, por exemplo, os próprios edifícios estão construídos, o que é que nós podemos melhorar nos edifícios para utilizarmos energias renováveis, para não havermos desperdício, para conseguirmos que os edifícios não tenhamos que pôr imenso aquecimento no inverno e ar-condicionado no verão, que isso vai gastar imensa energia. Ou seja, para além de as próprias empresas poderem poupar, claro que tem que haver investimentos e isso é normal, mas vai haver, e com certeza que vai haver grandes financiamentos para a transformação da indústria, que eu acho que vai ser a grande revolução industrial do século XXI, vai ser esta situação da indústria se tornar mais sustentável, não é? Por isso vai haver provavelmente financiamentos europeus nessa transformação, mas é muito esta visão que é preciso, que é o que é que eu posso poupar, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso pegar na minha indústria e transformá-la numa indústria muito mais sustentável. Por isso, acima de tudo, é pensarmos que é toda uma cadeia que tem que estar pensada, mas não podemos fazer isto tudo de uma única vez, porque senão não conseguimos fazer nada. Isto é das principais coisas que nós falamos, é não façam tudo de uma única vez, porque se nós tentamos mudar tudo, primeiro os investimentos são enormes e depois a mudança de processos, de pensamentos e de visão é tão grande que depois nós perdemos-nos no meio daquilo tudo. Por isso, há passos, as coisas devem ser feitas por passos seguros e por fases, porque é a maneira mais eficaz de nós conseguirmos chegar ao fim e conseguirmos ter realmente uma mudança que tenha sido sustentada, que tenha sido apreendida pelos próprios funcionários das empresas, pelos fornecedores, pelos clientes. Por isso, todas as coisas devem ser feitas com segurança e com calma e por fases, porque se for tudo ao mesmo tempo é muito complexo e muitas vezes não se consegue os resultados que queremos e não conseguimos de maneira nenhuma. Por isso, o que aqui é mesmo importante é uma visão crítica, percebemos o que é que podemos mudar, fazemos uma análise daquilo que nós temos nas nossas próprias indústrias, serviços, naquilo que prestamos e percebemos onde é que podemos melhorar. Percebemos então que existe ainda um longo caminho a percorrer. E eu gostaria de questionar então quais são os principais benefícios que as empresas e as constituintes do setor da moda podem retirar da implementação desta metodologia. Vamos pensar qual é a importância de nós, designers, ou do design tem no meio disto tudo. É fulcral. E é por isso que é preciso dar importância aos designers na indústria. Porquê? Porque nós somos, é uma coisa muito engraçada, nós somos no fundo agentes inovadores que resolvem problemas com estilo. Ou seja,
quando nos colocam uma questão, nós temos que a resolver. E depois temos que associar, quando falamos do calçado, quando falamos do setor da moda, temos muitas vezes que ter em consideração uma série de fatores. As tendências, as cores, os materiais, e por isso há uma série de fatores estéticos que nós temos que aprender na nossa formação e que vamos aprendendo no decorrer da nossa vida profissional, que nós temos muitas vezes que inserir na resolução dos problemas que nos são colocados. Isto é o que nós fazemos como designers na indústria da moda. Quando falamos do ecodesign, temos um fator suplementar. E esse fator suplementar qual é? É trabalharmos precisamente todos estes fatores, principalmente os fatores estéticos, porque muitas vezes quando falamos de moda sustentável pensamos naquela moda dos hippies dos anos 70 que ninguém quer usar, por isso esqueçam, porque não é isso que nós fazemos, não é? Ou seja, nós trabalhamos uma moda contemporânea, absolutamente inovadora, e temos que trabalhar com materiais sustentáveis e de uma forma mais responsável. E pensando que tipo de fornecedores é que vamos utilizar e como é que nós vamos desenvolver e como é que nós resolvemos problemas de modulação, como é que nós encaixamos, como é que nós resolvemos os problemas dos desperdícios. Ou seja, há aqui um pensamento, que é esse pensamento, essa sistematização que tem que ser muito atribuída aos designers, porque no fundo somos nós que trabalhamos essa área, que tem que ser bastante valorizada. E é isso que eu acho que neste momento também vai haver aqui um bocadinho esta mudança por isso. Se me pergunta quais são os principais benefícios, o primeiro, único e mais importante é a preservação do planeta. Pronto, nós aí somos humanos e nós temos que perceber que temos que preservar aquilo que nos dá o ar e a comida para nós vivermos daqui a uns séculos, não é? E por isso temos que pensar, é primeira e única. Depois temos todos os fatores associados ao desenvolvimento económico da indústria, não é? E especialmente da indústria do calçado. Por isso, depois temos tudo isso. E é essa preocupação, é esse pensamento que os próprios empresários têm que perceber que isso também tem que ser um bocadinho acompanhado, com certeza por eles, porque são eles que vão fazer a grande modificação da sua própria indústria, mas que têm que deixar muito dessa responsabilidade também aos designers e têm que acompanhar estes processos. Por isso, isto é um pensamento um bocadinho geral, mais alargado, e que muitas vezes nós começamos por quê? Que é isso que se tem verificado. A primeira coisa que as indústrias trabalham é os próprios processos internos. Depois começam a perceber quais são os fornecedores que lhes conseguem dar os materiais mais adequados e mais sustentáveis, não é? Para depois, no fim, conseguirem que o seu produto já tenha, no fundo, uma história, tenha um percurso de sustentabilidade desde a sua origem, desde o fio, desde a planta, não é? Vamos pensar, por exemplo, na parte do calçado, é bastante mais complexo que o vestuário. Nós conseguimos, uma peça de vestuário pode ser um monoproduto, pode ser um monomaterial, podemos fazer de um único material. No calçado isso é impossível, não conseguimos. Que assim conseguimos, se formos pensar nos sapatos utilizados assim até ali à Idade Média, Renascimento, a partir daí começam os saltos em madeira, por isso começa logo a entrar ali um material que é externo ao couro, e por isso já não conseguimos esta coisa de um único material, que é um dos princípios básicos do ecodesign. Por isso, o calçado é um setor complexo, que nós não conseguimos trabalhar com monos materiais, ou seja, com um único material, mas que nós podemos tentar que esses materiais sejam o mais sustentável possível, sejam o mais biodegradável possível. Conseguimos perceber que vem aí, se calhar, uma grande revolução industrial, que é como pegar nos restos dos sapatos, que indústria é que vai surgir na reciclagem, da reutilização ou da reciclagem dos sapatos velhos e inutilizados. Isto vai ser eu acho que devia ser a grande aposta de futuro, será o desenvolvimento das tecnologias necessárias para isso, porque nós cada vez mais vamos ter que pensar o lixo, ou o que não é utilizado, ou o que é deitado fora, como uma matéria-prima de luxo e primordial para novos desenvolvimentos. E quando falamos disto, falamos precisamente de todo o ciclo, do ciclo completo, não é? Do ciclo de vida de um produto. E é normal, nós estamos muito preocupados com a origem dos materiais. E temos que estar preocupados porque nós ainda não conseguimos finalizar o ciclo de vida, não é? Por isso, nós temos que estar muito preocupados com aquilo que está para trás, neste momento. Por isso é que nós temos que fazer isto por fases. E depois vamos, daqui a pouco tempo,
vamos estar muito preocupados com o final do ciclo de vida do produto. Por isso, os grandes benefícios que eu acho que qualquer empresa tem, primeiro é a preservação do ambiente. Depois temos que pensar que podem tirar grandes benefícios económicos, até porque nós temos uma estrutura em Portugal que são pequenas indústrias, não é? E por isso, naturalmente familiares, naturalmente são mais flexíveis, com mais capacidade de se adaptarem à mudança, porque não têm tantas pessoas assim para fazer todos os processos. E por isso, temos problemas por sermos muito pequeninos, mas nós temos que pensar sempre que o problema tem que ser uma solução e tem que ser uma vantagem. E aqui a vantagem de nós termos um quadro empresarial e industrial de indústrias relativamente pequenas é a sua capacidade de alteração, a sua capacidade de se mudarem, de se reinventarem. E é isto que eu acho que tem que ser a grande aposta de futuro no setor do calçado. Depois, há aquela grande coisa que é lutar contra o desperdício e pensarmos que todo o desperdício, ou seja, tudo aquilo que é deitado fora, pode ser material para ser utilizado. E aí nós estamos já a falar de reaproveitamento de material, já estamos a falar de poupança na utilização de matérias-primas e que essas matérias-primas podem ser matérias-primas futuras para outros produtos, por isso. O grande. E depois, não nos podemos esquecer, agora vamos falar daquilo que é o mais normal e que é aquilo que toda a gente fala. Agora toda a gente quer produtos sustentáveis, não é? E por isso, se toda a gente quer produtos sustentáveis e Portugal pode ter essa capacidade de produzir esses produtos sustentáveis, está no caminho certo e tem que se adiantar antes de todos os outros a avançar nesse setor para poder dar respostas antes que os outros se transformem. Nós já estamos com opções de oferta ao mercado e isso é muito importante que aconteça. Um tema que também gostamos de abordar aqui e de sensibilizar os nossos ouvintes é a redução. De que maneira é que o ecodesign pode permitir que uma empresa tenha reduções no seu processo produtivo e também no seu processo de gestão? Sejam estas relacionadas com a vertente económica, com a vertente ambiental ou alguma vertente de outro tipo. Sim, a redução é realmente, sem dúvida, um dos fatores primordiais quando nós falamos de ecodesign, da redução e da utilização criteriosa das matérias-primas, por isso é fundamental. Mas quando falamos da redução, nós realmente estamos a falar de grandes possibilidades de economia dentro das próprias empresas. E nós foi aquilo que eu estive a falar há bocado, nós podemos falar primeiro da própria estrutura física da fábrica, a redução da energia. Não é? Nós conseguirmos que uma estrutura tenha muito mais eficiência energética, não é? Eu não sou especialista nessa área, mas sei que isso acontece e que as empresas logo ali têm uma grande redução. Ainda para mais, nós neste momento estamos com um problema gravíssimo do aumento brutal do valor da energia, não é? O que traz custos muito acrescidos na produção das fábricas, porque é impossível que isso não aconteça, não é? Isso tem que acontecer. E por isso, tudo o que possa ser a eficiência energética da própria fábrica vai trazer grandes vantagens agora e no futuro. É a primeira coisa, que é a estrutura da própria fábrica. Depois temos o pensamento de como é que vamos desenhar uma coleção. Foi aquilo que também disse no início, ou seja, nós como designers temos que pensar como é que nós reduzimos. Reduzimos tudo aquilo que é acessório e que não seja necessário. Ou seja, por exemplo, todas as aplicações de metal, que até muitas vezes são muito pouco sustentáveis porque são feitas de metais pesados, trazem outro material para o próprio sapato, que quando tem que ser desagregado, tem que ser desmontado. Ou seja, tudo aquilo que sejam coisas desnecessárias, que não tragam nada de novo para o design do sapato, são coisas que não são necessárias. E ao não serem necessárias, também é muito interessante nós percebemos que reduzem custos, não é? Ou seja, nós conseguimos, através de um bom design, de uma boa abordagem estética de um sapato, conseguimos fazer um produto que seja muito bonito, muito atraente, mas que não tenha assim tantas decorações. Pronto, é uma das coisas principais que nós temos. Depois temos outros produtos que é os próprios fornecedores. Se o designer tiver atenção no tipo de fornecedor dos produtos, usar solas recicladas, usar o biocouro, utilizar materiais de origem natural, como a pele de maçã, quando eu estou a falar dos vegan, porque o problema dos vegan aqui
e é outra nós achamos sempre que os produtos vegan são sustentáveis. Tenho a dizer que muitos dos produtos vegan não são sustentáveis porque são feitos a partir de petróleo. Por isso, nós quando trabalhamos na sustentabilidade e queremos acrescentar a situação de produtos vegan, ou seja, de não origem animal, temos que ir procurar produtos que não tenham uma base petrolífera e que não é muito fácil. Por isso, temos aqui esta situação, não é? E nós cada vez mais temos aquilo que as pessoas chamavam há uns anos nichos de mercado, que deixaram de ser nichos de mercado, que é o consumo vegan, o consumo sustentável, o consumo ecológico. Estão a crescer já não como nichos, mas já como grandes tendências de mercado, e que os designers têm que estar com muita atenção e pensarem neste processo. Por isso, é a fábrica, na sua estrutura física, depois é quando começamos a desenhar, o designer pensar tudo aquilo que utiliza, porquê é que utiliza? Porquê é que eu estou a utilizar isto? A questão nós temos que nos questionar sempre porquê é que estamos a fazer as coisas. Porque se houver uma razão para as fazermos, fantástico. Se não houver razão, é porque ela não é necessária. Não sendo necessária, é um custo acrescido. Por isso, vamos reduzir esse custo, vamos reduzir esse material, vamos reduzir o que seja que não seja realmente necessário para aquele produto. Por isso, isso ajuda logo imenso na redução, não é? Depois, a própria produção, o corte, ou seja, nós quando estamos a fazer o corte das peças, quando estamos a fazer a modelação, percebermos como é que conseguimos encaixar o melhor possível os moldes, se às vezes até podemos fazer pequeninas alterações ao molde que não traga alterações no próprio sapato, de maneira a pouparmos muito mais material. O material que sobra, o que é que nós vamos fazer? Vamos guardá-lo, se calhar, porque depois pode haver outro design à frente que utilizemos num pormenor aquilo que lá está. Muitas vezes até desenvolvermos edições numeradas, pequenas edições, produtos diferentes, acessórios, porta-chaves, qualquer coisa que possamos utilizar os restos, que possam trazer que sejam necessários, porque todos nós precisamos de porta-chaves, não é? Por exemplo, e em couro muitas vezes isso acontece, e que possamos utilizar esses bocados que existem em novos produtos que possam ser usados pelos consumidores, que até possam ser vendidos, eu aqui falo muito de marca, não é? Por isso, que possam ser vendidos até em conjunto com o próprio sapato, não é? Assim, o que sobrou do sapato nós fazemos um porta-chaves e vendemos o sapato e o porta-chaves junto e dizemos assim, isto sai tudo do mesmo pé. Aqui é preciso nós também contarmos a história, sabemos contar a história e percebemos que isto é importante pensarmos neste processo. Depois temos isto, ou seja, se nós pensarmos nisto, ou seja, temos o corte, temos a modelação, temos os processos produtivos, evitar, por exemplo, utilizar a cola, porque nós sabemos que as colas são complexas, ou seja, nós temos colas à base de água que são fantásticas. Usar fios reciclados, de poliéster reciclado, por exemplo, que funcionam muitíssimo bem, são resistentes como os outros. Utilizar os cordões de algodão reciclado. Já há imensas opções de algodão reciclado que são excelentes, com imensa resistência. O algodão biológico neste momento já está bastante mais com mais resistência, com mais capacidade até, já não está tão caro. Isto tem muito a ver também com algumas atividades de algumas grandes empresas mundiais que decidiram algumas estratégias para a produção de algodão orgânico e por isso, se nós pensarmos nisto tudo, ou seja, em todos os pormenores e começarmos a pensar, eu reduzo, o que é que eu faço? Eu procuro, eu vou ver. É realmente o papel do designer, não é? E isso dá muito trabalho, é verdade que dá muito trabalho, mas vamos ter que o fazer e vamos ter e a empresa e a indústria vai ter que perceber que é vai ter que acompanhar e vai ter que ajudar, porque depois, no fundo, o seu produto final é realmente um produto sustentável, é um produto que pode ser certificado, é um produto que pode ser apresentado, que pode ser contada a história. As pessoas têm que se habituar a fazer filmagens dos seus produtos e apresentarem e explicarem como é que são feitos, porque isso é muito importante, porque o consumidor cada vez mais quer saber tudo. E vai saber tudo aquilo que nós vamos fazer e onde fazemos, o que é que fazemos, como fazemos, tudo. E tudo tem que ser mostrado, tudo tem que ser explicado. Por isso, não vale a pena nós estarmos a dizer que fazemos uma coisa quando não a fazemos. É a pior estratégia de comunicação que podemos ter, porque vamos ser sempre ali apanhados na curva e o consumidor perde confiança. Por isso, nunca, se não somos capazes, dizemos assim, não faço. Não faço porque ainda não atingi esse nível na área da sustentabilidade. Estou no processo, vou a caminho, mas neste momento já estou a fazer isto. E estou a caminho daquilo.
aquilo. Ou seja, a transparência na comunicação não vale a pena a mentira, porque a mentira é a pior coisa que nós podemos fazer no consumidor, porque o consumidor está mesmo muito informado. É incrível, quer dizer, ainda no outro dia estava com uma cliente que andou à procura da minha marca, não sei quem dizer, e quer dizer, e sabia imensas coisas sobre a marca, eu até fiquei assustada disso. Pronto, ok, está bem. O que significa que as pessoas são mesmo assim e procuram mesmo. Por isso, vamos estruturar as coisas, vamos ser verdadeiros, vamos pensar nas coisas estruturadas. Não é só estruturadas, pensar com responsabilidade. Eu acho que às vezes quando nós falamos muito desta área da sustentabilidade, eu acho que nós devemos falar muito mais daquilo que nós chamamos de responsabilidade, que é a responsabilidade ambiental, que é nós, quando pensamos nas coisas assim, porque é que estamos a fazer? Para quem estamos a fazer? De que forma é que nós conseguimos reduzir? Como é que fazemos melhor? Onde é que vamos buscar os materiais? Ou seja, este pensamento de responsabilidade é aquilo que tem que estar na gênese de qualquer mudança que nós vamos fazer agora para o ecodesign. Marita, sabemos ainda que existem várias e grandes dificuldades na reciclagem do calçado, em específico, em fim de vida. De que maneira é que o ecodesign pode atenuar ou, até num futuro próximo, eliminar estas dificuldades na indústria? Eu acho que essa é a questão sempre mais pertinente, porque o problema aqui do calçado foi aquilo que eu disse no início, ou seja, são muitos componentes e por isso a desagregação de um calçado é moroso, é caro e nós temos que pensar que temos que dar o ciclo de vida completo ao produto, não é? E isto é aquilo, foi aquilo que eu também já disse há bocado, é assim, eu acho que a indústria da reciclagem vai ser a grande revolução industrial agora próxima, ou seja, eu acho que o desenvolvimento de tecnologias que permitam fazer a reciclagem de produtos que tenham vários materiais misturados e transformar aquilo em novos produtos vai ser o grande futuro. Nós já temos um excelente exemplo, todos vocês conhecem, que é a Bowflex, na área das solas, ou seja, eles pegam nos meus sapatos, não é? Metem aquilo tudo na máquina, desfazem aquilo tudo e eu tenho as próximas solas para a próxima coleção. Isto é um exemplo excepcional e é um exemplo mesmo que nós temos que ter do final do ciclo de vida, porque assim, é o final do ciclo de vida que me dá origem a outro ciclo de vida. E o que sobrar e aquilo que nós tiver e o resto dos materiais que eu uso nas produções voltam a reintegrar no próximo material. E é esta reutilização permanente das matérias-primas que é o ideal para nós não estarmos a explorar ainda mais o planeta, porque nós já neste momento, o ano passado, acho que foi em 25 de julho, sei que foi no final do mês de julho, que a partir dali nós já estamos em déficit relativamente ao planeta, ou seja, mais de metade do ano nós já estamos a gastar aquilo que não temos, aquilo que o planeta não produz, não é? Por isso, a grande conclusão que nós temos que tirar e aquilo que nós temos que trabalhar é reutilizar, reciclar, reusar, tudo que sejam os res, realmente temos que o fazer. Agora, temos que pensar que os consumidores continuam a ter uma opinião, continuam a ter uma estética muito específica, continuam a querer produtos novos e interessantes. Aqui o ciclo é que vai ter que mudar, por isso o nosso pensamento vai ter que mudar, que é, nós fazemos novo, mas depois temos que receber o velho. Isso vai ser também outra das grandes coisas que está neste momento a ser desenvolvido em várias marcas, que é o receber os produtos antigos para podermos reutilizá-los nos próximos produtos. Na parte dos sapatos há pouco a ser feito, na parte do vestuário é muito mais simples. Na parte dos sapatos está a ser pouco feito, a não ser esta indústria aqui que nós conhecemos e que faz esse processo. Por isso, isto é o exemplo que nós temos que seguir e este vai ser o futuro da reciclagem, ou seja, vai ser o futuro da indústria do calçado, que é, nós produzimos, mas depois temos que ter indústria que finalize este ciclo de vida e que utilize o resto que nós já não utilizamos, que utilize aquilo que nós recebemos dos nossos clientes que se estragou, que já não está em condições, para fazer novos produtos. Por isso eu acho que esta vai ser a dificuldade que nós temos que ultrapassar. É também a grande oportunidade de novas indústrias em Portugal.
e que eu acho que Portugal se pode colocar perfeitamente na dianteira, avançando com novas indústrias na área da reciclagem do calçado. Não existem neste momento a situação da Bowflex. Existem 2 fábricas na Holanda que neste momento fazem a desagregação de calçado, de resto não existe mais nada, o que significa que é uma grande oportunidade, por isso acho que vai ser e eu acho que a nível mundial vai ser o grande foco no futuro, vai ser esse. E chegamos então assim ao final de mais um episódio do nosso podcast. Marita, gostaria uma vez mais de agradecer-lhe. Foi um gosto enorme tê-la aqui à conversa connosco hoje. Certamente retiramos daqui inúmeras ideias que nos serão muito úteis e muito pertinentes para o futuro. Eu é que tenho que agradecer, pronto, isto é realmente um pensamento e é uma paixão que eu também tenho e que eu espero ter transmitido também às pessoas para começarmos todos a pensar desta forma. Muito obrigada. Muito obrigado. Este que foi o último episódio do novo ciclo de podcasts sobre a sustentabilidade. Entretanto, voltaremos com novos temas, novos convidados e novas ideias. E esperamos, uma vez mais, contar com todos vocês desse lado. Este podcast realizou-se no âmbito do projeto Skills for Smart, que visa reforçar a modernização e a competitividade das indústrias têxtil, vestuário, couro e calçado da União Europeia, através do desenvolvimento de uma estratégia sustentável de requalificação apoiada por um plano de comunicação para atrair atores sociais, económicos e políticos. O projeto é financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa Erasmus+.